noite, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para mais um encontro, aqui recebendo a professora Luísa, que vai falar sobre tópicos especiais na educação das relações étnico-raciais. Depois ela vai detalhar melhor sobre o assunto, né? E tem que apresentá-la em um mini currículo, é mini mesmo, porque tem muito mais coisa aqui a dizer, né? Mas a professora Luísa Mandela é pedagoga, ela é escritora, professora, mestre em Relações Étnico-Raciais, pós-graduada em Psicopedagogia, em Gestão Educacional e Gestão de Recursos Humanos e co-idealizou o curso livre ONAN Infâncias e Relações Étnico-Raciais. Bom, é com grande prazer que eu te recebo aqui, Luísa. Grande mesmo, estava ansiosa, que a gente já te falou bastante, né? Mas, enfim, eu estava querendo estar aqui presente para aprender muito aqui. Eu acho que vai ser muito enriquecedor esse encontro. Uma palavra é sua, tudo de bom para ti. Obrigada, gente. Boa noite. Eu queria agradecer imensamente o convite, né, que veio através da professora Rita, que foi minha colega no mestrado no Cefet, em Relações Étnico-Raciais. É uma grande aliada, uma grande parceira aí na luta antirracista. Para mim é uma honra estar aqui falando para a UFRJ, falando para um curso de extensão, né, em Relações Étnico-Raciais, dentro de um curso de odontologia, não é isso? Que é um curso de prestígio, né? E que, quando eu escrevo a minha dissertação, que eu escrevo sobre as cotas, né? A discussão sobre as cotas, em cursos de prestígio, que eu também cito odontologia, mas na UERJ, a gente vê aí que a gente teve avanços, sim, né? Que as discussões avançaram e que continuem avançando, né? E eu acho muito importante esse curso ser também organizado por pessoas brancas, porque, como a Denise falou, né, a luta antirracista precisa de aliados e não tem que ficar só entre nós negros, até porque, né, o racismo, né, já começando um pouco a falar, o racismo ele não foi criado por nós negros, né, nós somos vítimas. Então, quando a gente tem pessoas brancas aliadas, a gente se sente mais fortalecida na luta e entende que a luta é de todos, né? Não é só da Luísa, professora negra, antirracista, que tem que falar sobre isso, que tem que colocar o dedo na ferida, né? As pessoas brancas também não podem se isentar. Não é comigo, não é um problema meu. É sim, né? É um problema de todos. Então, desde já, agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz. E penso que vai ser uma noite muito rica aí, de muitas trocas. É, e vamos lá, vamos começar. Pode colocar o slide, por favor. Eu fui convidada para falar sobre branquitude, colorismo, interseccionalidade, que são assuntos que são necessários a gente discutir, abordar, e eu acho que precisam ser cada vez mais discutidos até. Principalmente a questão do colorismo, que no Brasil ainda a discussão não avança tanto, porque tem muitas pessoas que preferem não entrar nessa discussão, que ela, né, que eu vou falar um pouco mais à frente, que ela veio dos Estados Unidos, mas eu, como uma mulher negra, retinta que sou, acredito que sim, essa discussão ela é válida para a gente refletir, né? Aí você pode avançar, por favor. Aí um pouco de quem sou eu, né? A Maria do Céu falou um pouco, aí eu já ampliei um pouco mais, né? Falo da questão dos livros, que eu sou coautora, inclusive o livro Mães Pretas, Maternidade, Solo e Dororidade. Nós ganhamos o prêmio Reflexo Literário, né? Do livro do ano, como livro do ano esse ano. Então, é um livro que traz vivências de 37 mães negras solo ou filhas de mãe solo, né? Todas elas estão nesse livro. Além do Saúde Mental da População Preta Importa, que vai ser lançado mês que vem. Educação Socioemocional também deve ser lançado meados do ano também, no segundo semestre. Sobre nossas avós, memória e ancestralidade, no qual eu falo sobre a minha avó, que por sinal foi a primeira dentista negra do Espírito Santo, e eu acredito que essa história
merecia ser publicizada, porque ela foi dentista em 1953. Então, vocês imaginem uma dentista negra, né, na década de 50. Então, o que ela passou, quantas barreiras ela enfrentou para que ela conseguisse, né, ser uma dentista. Então, esse livro sobre nossas avós também é um livro que me deixa muito emocionada. E também sou coordenadora editorial do livro Seja Potência Negra, que deve ser lançado ano que vem. Né? O curso na Infância também, que já foi falado, é um curso que a gente, na pandemia, a gente criou esse curso, né? Eu, Joana Oscar, que faz até doutorado no UFRJ, inclusive, em educação, e a Renata Francis, a gente idealizou pensando nesses professores que visam colocar em prática uma educação antirracista, né? Então, ele já atingiu mais de 300 pessoas no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, tem gente do ONAN aí, tem a Diana aí, a Simone Marambaia também fez o ONAN, tem gente do ONAN aí. E a gente formou essa grande aldeia, né, que a gente chama aí, que é muito importante a gente se fortalecer. Então, era só para acrescentar um pouco mais aí de quem sou eu, né? Além de ser mãe da Alice Maim, esposa do Wagner, né? Professora de educação infantil, que sigo aí, né, nessa luta aí por essa educação antirracista. Pode passar. Então, como eu falei anteriormente, né, os tópicos dessa aula serão branquitude, negritude também, colorismo e interseccionalidade. Pode passar. Então, para a gente começar esse conceito de branquitude, eu gosto muito de trazer a Maria Aparecida Bento, que já estuda a branquitude há muitos anos, né? Ela tem teses, artigos, muitos trabalhos acerca desse conceito de branquitude. Inclusive, na segunda-feira, ela estava no Roda Viva. Eu ouvi a entrevista dela, vi a entrevista dela no Roda Viva. Para quem não viu, veja, está na internet, que é muito importante a fala dela, o estudo dela acerca do que é branquitude, né? Que ela diz que é o reconhecimento de que raça, como um jogo de valores, experiências vividas e identificações afetivas, define a sociedade, né? Ela traz essa branquitude como o homem, né, branco, tido como um padrão universal e universalizante, né? E que todas as outras pessoas que não... E... Desativei o som dela. Ah, tá. E todas as pessoas, e todas as pessoas que não estão nesse padrão, né, que foi colocado aí, universal e universalizante, sofrem diversos preconceitos, diversas discriminações e desvantagens sociais. Então, é importante trazer esse conceito de branquitude pela Maria Aparecida Bento, que é uma psicóloga, que é uma estudiosa do tema, que fala também sobre o pacto narcísico da branquitude, né? Que ela diz que as pessoas brancas, elas não combinam que elas vão umas proteger as outras. Já é um pacto silencioso, que automaticamente essas pessoas se protegem para se perpetuarem em espaços de poder, né? Sendo assim, preservando sempre aquele lugar reservado a pessoas brancas, né? É só a gente parar para pensar quem são os nossos prefeitos, quem são os nossos governadores, os nossos presidentes, né? Quem está na política aí assinando a caneta? Geralmente, né? Sempre, né? No Brasil, na verdade, foram homens brancos, né? De classe média alta. Então, esse padrão universal, ele permanece aqui no Brasil. Então, a branquitude, esse pacto, ele continua nas grandes empresas, né? Os diretores das grandes empresas são geralmente, majoritariamente brancos, né? E ela coloca o dedo na ferida aí. Então, por que as pessoas negras não conseguem alcançar esses lugares, né? Devido também a esse pacto que é fruto desse racismo estrutural e que a gente ainda convive e, na minha opinião, conviverá por muito tempo. Então, eu trago, além da Maria Aparecida Bento, pode passar,
Ó, eu já vi que teve gente que colocou no chat. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui de quem falou no chat. Peraí. No chat. Ah, é Oi, a Márcia Mariana. Rosa, Não, também. Selma, a Esse pacto, Mariana. Janilce, esse pacto chama-se protecionismo. Exatamente. Chama-se protecionismo. Mas aí, com esse pacto, nós, pessoas pretas, não chegamos lá, porque a branquitude está sempre se protegendo e a gente vai ficando para trás, né? Então, a Maria Aparecida Bento, ela vem. Vocês precisam. Quem não assistiu Roda Viva de segunda-feira, vá buscar na internet, porque ela vem falando sobre isso e vem questionando por que dessas empresas não terem gerentes, não terem diretores negros por falta de competência. Não é, porque com a lei de cotas, né, existiu uma entrada muito grande da população negra aí nas universidades se qualificando. Então, hoje não tem como afirmar que não tem pessoas negras qualificadas, porque antigamente era assim, né? Quando a gente ia tentar uma vaga de emprego, você tem que ter inglês. Aí eu tinha inglês. Não, você tem que ter inglês e francês. Aí eu tenho inglês e francês. Agora você tem que ter inglês, francês, espanhol e mandarim. E para que você vai usar tudo isso, né? Se você vai trabalhar, enfim, uma função que você nem precise ter essa quantidade de exigências, mas é porque para a gente a barreira é sempre maior, né? Então, exatamente. Por isso que eu trago a Lia Weiner também. Porque eu gosto também de trazer a Lia Weiner, que também é uma psicóloga que estuda branquitude, por ela ser uma mulher branca. Porque eu penso que essa discussão, como eu falei no começo, ela tem que ser também entre as pessoas brancas. Porque não fomos nós, pessoas negras, que criamos o racismo. Foram as pessoas brancas. Então, essas questões precisam ser discutidas e resolvidas entre essas pessoas. Porque nós morremos a cada 23 minutos. Cada 23 minutos tem um dos nossos morrendo, né? Então a gente ainda tem que se preocupar em viver, em sobreviver, enquanto muitas pessoas se isentam nessa discussão. Então acho importante ler a Lia Schuckmann, porque ela traz nos estudos dela, né, tem um artigo muito interessante que se chama Estudo Psicossocial da Branquitude. O nome principal é esse, né? Um dos artigos, ela tem vários escritos sobre branquitude também, né? Mas esse artigo é muito interessante, eu gosto de trazer esse artigo porque ela faz entrevistas com pessoas brancas do estado de São Paulo, de diversas profissões. E ela vai fazendo perguntas, né? De como essas pessoas se enxergam enquanto pessoas brancas nessa sociedade. Se elas acham que realmente elas têm vantagem, como elas veem o racismo. Elas acreditam realmente que existe o racismo, sabe? E é interessante ler. É um artigo curto, gente, tem 12 páginas. Se vocês colocarem na internet, Estudo Psicossocial da Branquitude, vocês vão baixar lá, vocês vão ler. E é interessante você ler as respostas, né, dessas pessoas brancas, que muitas acham que não existe o racismo, mas ao mesmo tempo elas sabem que elas têm vantagens, né? Que elas têm vantagens sociais. É contraditório, ao mesmo tempo é questionador, né? Da gente precisar mesmo pensar que sociedade é essa, né? Que se estruturou e se estrutura nesse racismo e que a gente precisa, sim, discutir também entre pessoas brancas. Né? Então, a Lia Schuckmann, ela também tem um artigo que ela traz sobre as cotas, né, a discussão em torno da opinião das pessoas, né, acerca do sistema de cotas raciais, que ainda é muito polêmico, que esse ano, né, vai ser revisto, e acredito que com o governo que temos pode ser que, né, não vá adiante o sistema de cotas raciais, estão querendo passar para... Olha, o pessoal já colocou até o artigo, né? Para sociais, estão querendo passar para cotas sociais, né? E a gente sabe que quem estuda o sistema de cotas sabe que as cotas raciais são atreladas às questões sociais, né? Se você é um negro rico, você não vai, e estudou escola particular, você não vai conseguir entrar através das cotas, mas as pessoas preferem atacar a conhecer. Por quê?
porque quando a gente fala de cotas, a gente está mexendo numa ferida que está aberta, que é discutir as questões étnico-raciais, que é a inserção de uma população preta que até pouco tempo não tinha essa entrada toda nas universidades. Então, quando eu falo que a minha avó se formou dentista em 1953, uma dentista negra, né? Quando eu falo que eu não sou a primeira da minha família a ter ensino superior, eu sou uma exceção. Eu não posso me colocar como regra, porque 99,9% das pessoas negras que eu conheço, né, da minha faixa etária, são as primeiras pessoas a entrarem nas universidades. Então, eu defendo o sistema de cotas porque não posso colocar a minha história como regra, porque a minha mãe tem nível superior, o meu pai tem nível superior, a minha avó materna tem nível superior, mas o que eles passaram para continuar ali? O que eles passaram para estar ali, sabe? Então, eu não posso colocar como regra. Então, é interessante as discussões que a Lia Schuckmann faz, né? E aí eu vou ler aqui um trecho do artigo que eu coloco aqui dela, né? A branquitude é entendida como uma posição em que sujeitos que ocupam posições foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, que se mantêm e são preservados na contemporaneidade, né? Então, aí, ó. Janilson, você quer falar um pouquinho? Eu tô gostando da tua participação. Fala um pouco. Você está dizendo que você é a primeira da sua família que tem nível superior? Abre o microfone aí, fala comigo. Quero te ouvir. Ou você não está podendo ligar o microfone? Vamos ver aqui. Não, eu consigo usar o microfone. Dá para me ouvir bem? Sim, pode falar. Bem. É assim, o que acontece? Quando se fala assim, exceção, né? Eu não sei a sua idade. Eu já estou com 50, faço 50 essa semana. E assim, a minha mãe foi mãe de 21 filhos, né? Então, ela nasceu em 1929, então ela só teve só até o segundo ano, né? Da escola da época dela. Então, sabia ler e escrever, o básico, né? E tendo vários filhos, as dificuldades é muito maior, né? Então, eu, como sou a caçula, eu sou a única que fiz faculdade, né? E isso eu só consegui entrar na faculdade aos 30 anos de idade, porque também não tínhamos acesso na escola pública dos meandros para poder entrar numa universidade pública. Os nossos professores também não nos ensinavam que você conseguiria isenção de taxa, porque na minha época era 150 mil cruzeiros, né? A inscrição para uma universidade. E não era uma universidade, você teria que fazer várias. Não tinha o Enem que te encaminhava para várias universidades que você pudesse escolher. Então, só fui fazer um pré-vestibular aos 29 anos de idade. Aos 30, eu entro para a faculdade com 2 filhos pequenos já, né? Aí eu saio da faculdade, termino o curso de biblioteconomia na UF, né? E hoje, graças a Deus, minhas sobrinhas já fazem faculdade, já estão aí, né, batalhando esse espaço que é nosso e que sempre nos foi negado, né? Porque a falta de oportunidade é o que faz com que esse protecionismo da branquitude permaneça. Não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. Nessa corrida, nós saímos muito mais atrás, né? Então, as negações que nos foram dadas a partir da libertação da escravatura, a falta de oportunidade, a falta de terra, de estudo, isso faz com que nós saiamos muito mais atrás nessa corrida por esses espaços de poder que hoje a gente ainda vem lutando. É isso. Exatamente. A Denise está falando essa questão do vestibular, né? Realmente, nunca foi democrático. É essa discussão que eu falo sobre as cotas. Gente, um adolescente que estudou
no PH a vida inteira, nunca precisou trabalhar, nunca passou dificuldade na vida, ele vai concorrer, quer dizer, vai concorrer em iguais condições com um estudante de uma escola estadual, que às vezes precisa trabalhar na adolescência para ajudar os pais, né? Que às vezes a escola não tem aquela estrutura completa de professores, e não é culpa dos professores, né? É culpa mesmo do sistema. Eles não concorrem em iguais condições, eles não partem do mesmo lugar, né? Quando a gente fala de cota, a gente está falando de equidade, a gente não está falando de igualdade, porque igualdade nós não vamos alcançar ainda. Nós não temos igualdade. A gente está falando de... As cotas, elas vêm para garantir que uma parcela dessa população que também precisa estudar, porque as pessoas falam, já é cotista, não estudou. Não, gente, ele estudou, ele passou, né? Ele também estudou. Só que é garantir com que essa oportunidade chegue a ele. Porque o vestibular, ele pede prova de línguas, o vestibular, ele pede química, física, às vezes você vai fazer letras, mas você tem que saber química, física, biologia, sei lá o quê, sabe? O vestibular é excludente. E tem pessoas que pagam caríssimo de pré-vestibular, o valor que poderiam até pagar já uma faculdade particular, mas querem estar na universidade pública, né? Hoje tinha muitas peregrinações. Tá. Desligou. Entendeu? Pensei que tivesse alguém falando comigo. Foi, então, não, acho que foi a Maria do Céu falando alguma coisa. Então, essa discussão, né, acerca do sistema de cotas é uma discussão que as pessoas usam essa questão da meritocracia, mas a meritocracia ela não existe. A gente não pode romantizar que a pessoa pedalou 200 mil quilômetros para poder estudar. Isso não é igualdade, isso não é lutar pela igualdade. Nós não temos as mesmas oportunidades. O que a gente quer é que pelo menos seja garantida a entrada da população negra, que com o sistema de cotas, né, que já tem aí um tempo suficiente para formarem pessoas, né, professores, médicos, engenheiros, enfim, diversas profissões aí, né? Essas pessoas estão no mercado de trabalho. E aí? Né? Elas são absorvidas por esse mercado de trabalho, né? Tem pessoas... Eu já conheci pessoas que falaram, Luísa, meu irmão, ele está fazendo engenharia e ele não consegue estágio. Ele não consegue de jeito nenhum. Quando vão entrevistar ele para o estágio, sempre tem uma barreira, ele já está desanimando, ele não está conseguindo. Se ele não está conseguindo estágio, como é que ele vai conseguir emprego? Então, a gente se qualifica, a gente estuda, né? E depois, né? O racismo, ele vem com várias barreiras simbólicas que a gente precisa desconstruir e a gente precisa entender, né? Sem negar mais que o nosso país é racista. Não tem como negar, né? Então, as cotas, elas vêm para colocar o dedo nessa ferida de que não, nós somos um país racista, sim. As pessoas negras não estão nas universidades, as pessoas negras eram objetos de estudo, né? E hoje, olha onde é que eu estou. Eu estou aqui, né, no curso de extensão em Relações Étnico-Raciais, na UFRJ. Eu entro no mestrado em Relações Étnico-Raciais do Cefet por cotas, sim, porque é meu direito, não é a favor, né? E hoje eu estou aqui falando, né, numa universidade pública. Então, assim, olha o quão importante né, a gente também ter oportunidades, né? Eu tive esse convite da Rita, que foi minha colega do mestrado. Então, é sobre isso, é sobre a gente enfrentar o racismo de maneira coletiva, né? Não se isentar e não, isso aqui não é meu lugar de fala. As pessoas gostam muito de usar essa questão do lugar de fala para se isentar. Não, esse não é meu lugar, não vou falar. Não, esse lugar sim. A gente precisa entender. Claro que quando a gente vai falar, né, de racismo, a pessoa branca vem, às vezes as pessoas brancas me perguntam qual é o meu lugar de fala, né? Seu lugar de fala é de uma pessoa branca que se privilegia, querendo ou não, gente. Todas as pessoas brancas se privilegiam do nosso sistema racista, né? Mas que ela pode sim fazer que nem vocês fizeram, né? Montar um curso de extensão em relações étnico-raciais e conscientizar as pessoas e conscientizar seus aliados, né? Então,
as pessoas brancas têm muito a fazer, né? E eu acho importantíssima essa discussão. Então, assim, eu super indico também a leitura da Lia Schuckmann, como eu falei, né? Além da Maria Aparecida Bento, que trazem essas discussões muito pertinentes para a gente refletir e tentar avançar, né? Mais ainda. Pode passar as lives, por favor. Então, para a gente falar um pouco sobre negritude, né? Eu trago o Munanga, né? Ele tem um livro chamado Negritude, Usos e Sentidos, que ele vai trazer essa discussão, né? Do conceito de negritude como um caminho, né? No qual a gente regressa às nossas origens socioculturais, né? Tentando resistir a essa imposição cultural colonizadora que nos foi imposta, né? A gente se assumir negro nesse país racista é um ato político, né? Como já dizia Neuza Santos, né, no seu livro Tornar-se Negro, que eu também super indico para quem não conhece, nunca tenha lido. Para mim é um grande clássico, né? Ela precisa ser lida e relida, né? Tornar-se negro é uma conquista, né? Quando a gente ser negro não é só uma questão de tom de pele, né? Ou não é que nem, não sei se vocês acompanharam aí no carnaval, né? Uma porta-bandeira falou que ela se sente negra, né? Ser negro não é apenas uma questão de sentir, né? É uma questão de agir politicamente, se posicionar politicamente, né? Porque vai para além claro que o que define a gente, né? O que nos define aqui no nosso país são sim os nossos traços, né? Aqui no Brasil, o preconceito é de marca, sim. Quanto mais escuro, já estou entrando na questão do colorismo, mas ainda não tão fundo. Mas para a gente falar de negritude, a gente precisa trazer essa questão do racismo de marca que é aqui no Brasil. Quanto mais escuro você é, quanto mais traços negroides você tem, né, mais discriminado você é. Isso não quer dizer que os negros de pele clara não são discriminados. Não é isso. Mas nós, pessoas de pele mais retinta, nós não temos como, por exemplo, se eu alisar o cabelo e colocar uma lente azul, e nada muda, né? Eu ser seguida no shopping, e nada muda eu ser parada numa blitz, e nada muda contestarem a minha capacidade intelectual, em nada, né? Eu continuo sendo discriminada enquanto uma mulher negra que sou, né? E já sofri muito, né? Muito racismo. Eu conto histórias nas lives que eu faço, né? A ponto de ter uma chefia, né? Que pegou uma vassoura para mim, para dizer que tipo seu lugar é ali, né? E eu, uma professora, já fazendo mestrado, né? E em sala, e ela quis mostrar o quê? Que seu lugar é pegando na vassoura, né? Como uma preta retinta que sou. Então, essa negritude que a gente precisa reconhecer, né? E afirmar é de fundamental importância essa afirmação. Só que né? Hoje, eu posso dizer que eu estou buscando ainda quais são as minhas origens, porque eu não posso banalizar e generalizar e falar que a minha origem é africana. A África tem 54 países. Da onde vieram meus ancestrais? Eu não sei. Nós ficamos no quebra-cabeça. Nós, pessoas negras, temos que buscar fazer um genera. Enquanto as pessoas brancas sabem que o seu bisavô é alemão, italiano, suíço, português, podem pedir dupla nacionalidade. Eu vou pedir dupla nacionalidade da onde? Eu não sei. Porque a nossa história foi completamente apagada. A gente sofreu um apagamento histórico violento. O que a gente sofreu ao longo dos séculos foi um apagamento histórico violentíssimo. A Camila, não sei se a Camila está aí. A Camila, eu trabalho com a Camila, né? Eu trabalho na gerência, né, de alfabetização e anos iniciais, e aí eu faço a moderação das aulas que a Camila grava para a TV, para o Reeduca na TV, do primeiro ano. E nós duas gravamos uma aula, né, Camila? Se a Camila está aí, se tiver, fala aí. Nós gravamos uma aula falando sobre árvore genealógica, e a gente parou até os nossos avós. Porque a gente não sabe de onde exatamente vieram
os nossos bisavós. E isso é de uma violência absurda. A gente não saber qual a origem de onde a gente veio. A gente tem que pagar um teste, que eu não sei quantos reais são, para a gente saber mais ou menos, e é por percentual, não é coisa exata também, de onde a gente veio. Então, que Brasil é esse? Que país é esse? Né? Que a gente precisa pagar para a gente saber de onde a gente veio. Como que, sabe, como negar uma violência tão grande a ponto da gente não saber o que eu vou contar para minha filha? Ela vai saber até a avó, até a bisavó, que foi a minha avó. E depois, eu não tenho o que falar para ela. Enquanto as pessoas brancas têm história, têm registro, nós não temos registro. Né? Os nossos ancestrais, eles eram rebatizados. Então, para a gente, hoje, se afirmar, não, eu sou negra, sou uma mulher negra de pele retinta, é sim uma afirmação política, porque a gente sabe que nem todo mundo vai aplaudir o nosso posicionamento, né? Porque discordar é uma coisa, né? Agora, ser agredida é outra, pelo seu posicionamento, né? Então, assim, essa questão da negritude, né? Da gente ter que se afirmar sim, é uma construção. A nossa autoestima é uma autoestima construída, né? Porque gosto é uma construção social. E aí, fazendo o link com a questão da branquitude. O que é o padrão de beleza? Quem é o padrão de beleza? São as pessoas brancas. Quanto mais próximas ao padrão europeu, mais bonitas elas são. Então, eu passei a minha infância, o que a gente via na televisão? Xuxa, Angélica, sei lá mais quem. Eu não me via. Eu não me via ali positivamente. Então, como que eu vou me achar bonita se eu não tinha referências positivas? Porque não adianta só meu pai e minha mãe falarem que eu sou bonita se o restante da sociedade não tem... eu não tinha uma representação para o restante da sociedade. Então, é uma construção que a gente precisa... A nossa autoestima, né? Pelo menos a minha autoestima, ela foi reconstruída, né? Porque ela foi destruída ao longo da minha infância. Eu era uma das mais feias da sala, né? Concurso da mais feia da sala. Sempre éramos as crianças negras. Sim, né? Porque a gente também tem que parar de passar panos quentes. Ah, não, e tá tudo bem. Tínhamos, sim, zoações na escola e tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Não está tudo bem. Hoje eu faço terapia para entender que o problema não era eu. Que sim, eu sou linda. Mas isso foi construído. A negritude, né? E a autoestima de pessoas negras são construídas diariamente. Eu diariamente falo para Alice Marim... parte, Luísa? Pode, rápido. Claro, à vontade. Você está falando dessa questão da construção da identidade. E existe um bloco afrocultural que você deve conhecer, o bloco afrocultural aqui em Baradutu, que fica em Madureira. Durante 10 anos, esse grupo promoveu a Noite da Beleza Negra, justamente para trazer de volta essa autoestima esmagada e espizinhada do passado. Obviamente que a gente não era nunca assim, das festas juninas, tinha todo esses fatores que nos invisibilizavam. E aí, anos depois, vem o bloco afrocultural e elege o rei e a rainha Dudu. Isso é de uma importância, porque a gente estava no meio da campanha O Negro é Lindo. Então, toda essa campanha, né, tem tudo a ver com o que você está falando, dessa nossa invisibilidade, de nós, mulheres negras, que para sermos amadas, tínhamos que nos transformar em mulheres praticamente brancas, mas o tom da pele não ajudava. Mas a gente fazia tudo para estar ali com nossos cabelos alisados, andando com os coleguinhas brancos, para poder ficar diluída na multidão. Isso é muito ruim, né? Então, ressaltar só a importância da Noite da Beleza Negra nesse processo que você está falando aí de identidade negra. Obrigada. Obrigada. É isso, né? Então, precisavam ter esses movimentos. O meu pai, ele tinha um bloco também, chamado Lafinha Aie, né? Que também era para
promover essa autoestima, né? Ter a princesa do bloco, a rainha do bloco, né? Para que a gente se sentisse também potente, bonita, porque a gente não se via positivamente, a gente tinha que alisar o cabelo, como a Denise falou, para se adequar a esse padrão imposto pela sociedade, que é ter o cabelo que balança, e eu tinha trauma porque meu cabelo não balançava, e eu tenho 36 anos, né? E vou colocar aqui há 7 anos eu conheço a estrutura do meu cabelo. Porque eu não conhecia, eu não queria conhecer. Eu achava ele muito feio, mas eu não sabia como era o meu cabelo, né? Então, essa negritude, ela perpassa por todas essas questões e que a gente precisa enfrentar. E olha que eu sou uma mulher negra, filha de 2 militantes do movimento negro, tá? Militantes mesmo, tipo, do meu pai ser amigo da Lélia Gonzalez, né? Da minha mãe ser amiga também de Lélia, de Conceição Evaristo, meu pai amigo de Maria Beatriz Nascimento. Eu venho desse seio, né? Familiar, no chão mesmo da militância. Eu pequena ia para a rua com os meus pais, ia para o IPCN, e eu não conhecia o meu cabelo. Meus pais, Cristina Ramos e Sebastião Soares. Helena Teodoro. Ah, você é filha do Sebastião Soares? Conheço, de Betos Carvalhais. Estamos Oi? em casa. Estamos em casa. Você conhece meu pai? Quem não conhece? Sim, quem não conhece seu pai? Militamos no IPCN juntos. Meu Deus, Ai, que coisa. então você me viu pequena, com certeza. Ah, com toda certeza. Isso é ancestralidade. Eu amo isso, gente. Olha isso, tô arrepiada. Então, é isso, entendeu? Eu cresci nesse seio dessa militância. Eu falo, Denise, que eu não gosto de ficar falando muito das minhas origens para o povo não me achar metida, entendeu? Porque as pessoas ficam tipo, Conceição Evaristo, Conceição Evaristo me viu pequena. É chato ficar falando essas coisas, sabe? Para não ficar snob, né? As pessoas, caiu meu cenário. Para não acharem que eu sou uma pessoa metida, entendeu? Não, história é história. A história foi feita para ser contada. Assim como o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, você é filha de Sebastião Soares, um importante militante do movimento negro que conheceu Lélia, uma mulher importantíssima na conjuntura negra. Então, isso aí não é nem para achar a gente metida. É fato. Fato é fato. É fato, não tem para onde fugir. É fato, né? Mas, assim, as pessoas brincam comigo, né? As pessoas negras, principalmente, assim, brincam comigo, né? Se eu fosse você, eu ia ser muito metida. Eu ia ficar falando para todo mundo que ia te chamar titia Lélia, né? Mas é isso, porque também isso também faz parte da questão do racismo. A gente falar da gente, né? A gente sempre foi muito silenciado. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, de ser ouvido, na verdade, a gente sempre falou, mas a gente nunca era ouvido, né? Quando a gente tem a oportunidade de ser ouvido, a gente ainda fica meio sem graça, né? De ficar, que eu tenho isso, que eu sou aquilo, né? Então, eu realmente não sou de ficar falando, só nessas oportunidades que eu acho importante, né? Até para as pessoas saberem que, sim, o povo negro sempre lutou, sempre resistiu, sempre questionou, né? Que a gente tem história, sim, tem história de resistência, tem história de luta, né? Eu vou contar até uma breve história aqui para vocês, já que a Denise já me viu pequena, com certeza, né? Eu fui ano passado, em novembro, né? Teve uma ação do Condedini lá na Escola de Formação Paulo Freire. Aí a Jurema Werneck, vocês conhecem a Jurema Werneck? Se não, por favor, Anistia Internacional, quem matou Marielle, tá? Jurema Werneck tá aí. Então, quem não conhece, sigam a página da Anistia Internacional. Como é que é o nome? Jurema Werneck. Beleza. A Jurema Werneck, ela foi homenageada, né? Nesse dia do Condedini, né? Teve uma ação lá de Novembro Negro. E aí eu fui falar com ela, né? Com a Jurema. Falei, oi, Jurema Werneck, te admiro muito, tudo bem e tal. Aí ela ficou me olhando assim. Aí a gente começou a conversar. Eu falei, não, porque meu pai te conhece, minha mãe também. Aí ela fez igual a Denise, né? Isso, ativista negra e médica, ela mesma, Jurema Werneck. Ela é médica, diretora da ONG Anistia Internacional. E aí ela falou assim, não, aí a gente conversando, né? Eu falei, não, eu te admiro muito, seu trabalho é incrível, tal. Aí eu falei, não, porque meus pais também te conhecem. E ela perguntou, igual a Denise, né? Quem são seus pais? Né? Aí ela, oi, Josi. Aí eu falei, né?
Sebastião Soares e Cristina. Ela falou, nossa, eu tenho uma história muito legal com seu pai. Eu vou contar aqui rapidinho, né? Que ela fazia medicina na UF, meu pai também estudou na UF, né? E meu pai era do coletivo negro André Rebouças, que era o coletivo da Maria Beatriz Nascimento, né? Meu pai era muito amigo da Maria Beatriz. E aí ela disse que o meu pai foi uma pessoa que apoiou muito a Jurema Werneck na faculdade, porque imagina fazer medicina na década de 70, 80, não sei exatamente, né? Mas imagina se hoje ainda, né, as turmas de medicina ainda não têm uma quantidade negra proporcional à quantidade de população negra que temos, imagina lá nos anos 80, 70, enfim, e que ele mandava cartas para ela de apoio, né? Dizendo que sim, eles estavam com ela e tal. Ela falou para mim, manda um beijo para ele. Então, assim, é muito importante, né? A gente buscar mesmo se aquilombar e contar um pouco da nossa história, que é uma história de luta, sim, né? Não, ao contrário do que dizem nos livros, né? De que a gente só fica abaixada apanhando e não tem história, né? Josi, quer falar? Você falou no chat. Pode falar. Fala que eu te escuto. Oi, Luísa, boa noite. Oi, boa noite. Não, eu só queria. Porque quando você falou da árvore genealógica, e aí eu queria só compartilhar aqui a história que eu vivo, né? Eu sou casada com um homem preto, e aí nós tivemos um filho que nasceu branco. Então, assim, eu passo por muitas situações, sabe? Perguntam se eu sou babá, se a gente adotou, porque realmente ele é o único branco da família. Só que se a gente for fazer a árvore genealógica, vai ver lá que ele puxou a cor da avó paterna, o cabelo da avó materna. Então, esse estudo da árvore é muito importante para empoderar as crianças, para todo mundo saber as origens, né, ancestrais de cada um. Sim, e que a gente tem que ficar fazendo um quebra-cabeça, né? Porque, na verdade, exatamente a gente não tem, né? Como as pessoas brancas têm. Eu vou E pedir dupla nacionalidade, eu sou português, né? Brasileiro. A gente não tem, porque falar que a nossa origem é africana é muito vago, né? Africano da onde, né? Que a África é muito plural, gente. São 54 países. Então, africano da onde que eu sou, né? Não sei. Mas é muito importante mesmo, né? Pode avançar, por favor, Slide. Então, eu trouxe assim, eu sei que na aula passada foi esmiuçado mais esse assunto, né? Essa questão do conceito de raça, dessa construção social aí, né? Desse conceito, né? De como ao longo desses séculos, né? O conceito de raça foi criado mesmo para hierarquizar raças, né? Para que realmente a raça negra fosse colocada em posição de inferioridade, né? Claro que a gente sabe que o racismo ele vem muito antes da criação do conceito de raça, né? Como até eu e a Rita conversamos hoje mais cedo. Mas não tinha nome, né? Não tinha nome. A violência que era praticada, né, com a população negra não tinha um nome. Hoje a gente já nomeia, né? Então, o conceito de raça ele vem, né, como já foi dito na aula passada, ao longo dos séculos para trazer essa hierarquização, porque muitas pessoas, né, principalmente no debate das cotas, argumentam que biologicamente não existe raça. E é verdade. Biologicamente não existe raça. Existe raça humana, tá certo, tá ok. Só que ideologicamente, simbolicamente, existe sim, né? Nós somos violentados por esse conceito de raça que se perpetua, né? E que era considerado aí tinham cientistas, né? Médicos, né? Pesquisadores, eugenistas, né? Daí do início do século XIX, que tinham estudos, né, para comprovar a inferioridade negra, né? O tão celebrado Monteiro Lobato. Por que eu gosto de falar do Monteiro Lobato? Porque eu sou professora, né? Porque eu tenho muitos colegas professores que ainda hoje gostam de usar o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele era um eugenista
entusiasta, né? Ele queria que a população negra fosse extinta, né? Ele era aliado a Ku Klux Klan, né? Ele não suportava pessoas negras, né? E se a gente for revisar a obra de Monteiro Lobato, a gente vai perceber, né, o quão racista ele realmente era, né? Então, por que ainda usar o Monteiro Lobato na educação, né? Usar para problematizar? Por quê? Né? Se hoje nós já temos tantas obras aí importantes, interessantes, que trazem essa construção de autoestima das crianças negras, em especial, por que usar Monteiro Lobato na infância, né? Porque eu, como professora de educação infantil, não posso deixar de falar aqui sobre as infâncias, né? Por que trazer uma pessoa que eu sei que nem todo mundo tem o conhecimento de quem foi Monteiro Lobato? Então, eu faço questão de falar quem foi Monteiro Lobato para que a gente repense também as nossas práticas e as nossas escolhas, né? Porque nós fazemos escolhas, né? A gente tem liberdade para fazer escolhas. Ah, mas a escola vai trabalhar o projeto do Monteiro Lobato. Você não é obrigada. Você não é obrigada. Você não pode obrigar uma pessoa, porque a escola toda vai trabalhar. Você vai trabalhar e você vai fazer o quê com aquela criança negra? Você vai colocar a criança negra de Saci, a criança negra de Dona Benta, sabe? Eu acho que a gente precisa avançar e a gente precisa conhecer a nossa história, conhecer quem foram essas pessoas que dão nomes de rua, dão nomes de escola, dão nomes de estação de rádio, dão nomes de estátuas, e que estudavam e acreditavam, né, que a nossa população preta sumiria, né? E não sei quantos anos, segundo os estudos deles, né? Em não sei quantos anos, acho que é nos anos 2000, tem um livro que eu li que é nos anos 2000, né? Segundo os estudos deles, nós não estaríamos aqui. Se a gente está aqui hoje, mesmo morrendo a cada 23 minutos, é porque a gente lutou muito, e luta muito e resiste muito. Porque o projeto idealizado por eles continua. A gente não pode negar isso. Isso não é uma coisa do passado. Eu falo do passado, mas o passado é presente. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas. A gente precisa refletir sobre quem a gente homenageia. A gente precisa refletir até aonde a gente frequenta, né? Para que a gente veja que o nosso país se estruturou e se estrutura em violências contra a população preta. Então, quando as pessoas, para mim, defendem o Monteiro Lobato, mas era da época. Sim, ele era um racista da época. Não posso passar pano e falar que não. Que ele não era e por isso vou continuar estudando. Porque hoje a gente não pode falar que não temos opções. Nós temos como autores negros, temos Kilsan de Oliveira. Hoje nós temos Thaís do Espírito Santo. Hoje nós temos... Gente, hoje a gente tem uma vasta literatura para a gente trabalhar nas escolas. Então, repensemos. E vamos passar a observar o nosso entorno, nosso território, né? As nossas placas, os nossos museus. Rádio Roquete Pinto. O Roquete Pinto foi um grande higienista também, um grande entusiasta. Ele era, assim como Monteiro Lobato. Roquete Pinto era assim, amicíssimo de Monteiro. Todos eles entusiastas da nossa eliminação. Então, trazer isso é trazer reflexão atual, porque as pessoas não desapegam deles. As pessoas não querem desapegar. Então, vamos repensar sobre isso. Vamos repensar como o conceito de raça, ele sim é constituinte dessas relações. Como eu sou afetada por esse conceito até hoje. Quando meu marido sai de casa, de carro, e tá de chinelo, eu falo para ele, vai trocar de roupa. Não anda assim. Tá com seus documentos? É assim que a gente vive no Brasil. Eu mando mensagem, tá onde? Já tá vindo? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no caminho, na volta, se volta. É assim que a gente vive. A gente não pode negar que a gente vive com medo diário de morrer. Eu saio de casa com medo, não sei se eu vou voltar.
Essa é a minha vida, gente. Essa é a minha vida enquanto mulher negra. Eu não, então, para mim, é violento ainda terem pessoas que defendam essas pessoas. Para mim, mas eu também entendo, enquanto uma mulher negra, né, estudiosa, que cada um está ainda num patamar de reflexão e conhecimento. Eu entendo, mas a gente precisa começar, pelo menos. A gente precisa começar. Exatamente, Janilson. Você manda seu filho tirar o dread. É isso, a gente vive assim. Eu tenho 2 irmãos negros, que a minha mãe, desde quando a gente era criança, não anda mal vestido, não anda sem documento. Se você for ao médico, vá arrumado. Nunca vá ao médico sozinho. Se você dirige, sempre com um documento em dia, habilitação em dia, andar bem vestido, isso daí é sempre. Não podemos andar mal vestidos, mas mesmo assim, a gente andando muito bem vestido, a gente é seguido no mercado, a gente é seguido nas Americanas. A nossa capacidade intelectual ela é questionada. Você andar hoje, ser negra e andar com guarda-chuva é ser confundido com fuzil. A gente não pode nem andar com guarda-chuva. E a culpa é porque a gente anda com guarda-chuva? Ou a culpa é de uma sociedade que mata a gente? Então, como que a gente não vai discutir? Como que a gente não vai discutir o conceito de raça? Como que a gente não vai trazer isso? Como que ainda a gente nega o racismo? Sabe? Mas eu entendo, como eu falei, eu entendo que tem gente que ainda está caminhando na discussão e está tudo bem. E está tudo bem. Mas a gente precisa, para ontem, avançar. Né? Pode avançar, por favor, no slide. Aí, eu vou falar sobre colorismo, gente. Colorismo, o que acontece? Eu fiz uma live, né, no Instagram Luísa Mandela. Quem me segue já sabe das lives que eu faço, que eu fiz durante a pandemia. Quem não me segue será muito bem-vindo, né? E bem-vinda e bem-vinde, né? Que eu falo sobre colorismo, né? Que é um conceito americano, né? Criado por Alice Walker, né? Na década de 80, e que ela traz esse questionamento, né? Essa discussão em torno dessa suposta hierarquização dos tons de pele negra, né? Ela diz que quanto mais escura é a pele, mais discriminada a pessoa é. Quanto mais clara a pessoa é, pode ser que ela... Não que ela não vá ser. Aqui no Brasil, como eu falei, não tem jeito. Vai ser, né? Mas pode ser que ela, se tiver a passabilidade, né? Pode ser que ela sofra menos, digamos assim, mas não que não sofra, né? Então, assim, eu acho uma discussão necessária. Tem gente que não gosta de discutir colorismo. Eu já acho que a gente tem que discutir, sim. E eu já falando aqui para pessoas negras de pele clara, gente, somos aliadas, tá? Somos aliadas, somos pessoas negras. Eu vou trazer aqui reflexões, não trago imposições, não sou dona da verdade, tá bom? Só para, né, para depois falar, porque você está dizendo que eu não sofro racismo. Não disse isso em momento algum. As pessoas negras de pele clara também sofrem racismo, também são mortas pela polícia. Elas também sofrem. Mas, principalmente, a mulher, né, que tem uma chance mais de alisar o cabelo, fazer uma plástica no nariz, tentar evacuar da branquitude, pode ser que daqui a um tempo, né? Eu tenho a pergunta. Denilson, invenção dos pardos? O povo gosta. Então, o meu pai, ele sempre disse que pardo é papel. Ele fala, minha mãe também, pardo é papel. Segundo ele, foi o que eu aprendi, tá, gente? Foi o que eu aprendi, tá bom? O IBGE. Porque assim, o IBGE, não sei se vocês sabem
que antes dessas definições de negro, pardo, branco, indígena e amarelo, tinha chocolate quente, marrom bombom, chocolate sensual. As pessoas se autodeclaravam o que elas achavam que elas eram, né? Então, se declarar preto, negro, era uma minoria, porque elas tentavam cor de canela, isso mesmo. Elas tentavam cor de jambo, cor de canela, morena, morena escura, morena... E era assim, eram subclassificações. Então, eles tiveram que... Marrom bombom. Tem uma música, né, gente? Marrom bombom, não tem? Nossa, cor marrom. Então, o nosso Brasil ele foi construído assim, né? Nós vivemos numa democracia racial, né? Nosso país, né? Na era Vargas, ele criou o Dia da Raça. Nós vivemos em harmonia, gente. Brancos, pretos, índios e caboclos e nananã. Todos nós vivemos harmoniosamente. Só que não, né? Então, o que ele criou para mascarar essa falsa democracia racial, né, ficou no imaginário social até hoje. Então, romantizaram essa questão, né, dessa miscigenação, desse clareamento, que por trás era um projeto político muito forte de branqueamento da população, de eugenia, de faxina racial, né? Mas, como eles era um projeto político e a política na frente, né, para a população, falava que não, tá tudo bem, a gente vive em harmonia, todo mundo é tratado igual, que linda a morena, que linda a mulata, que lindo, era assim, tudo lindo, mas Gilberto Freire, né? Que coisa mais linda, as mulatas. Então, as pessoas tentavam, de todas as maneiras, fugir ali, né? Da negritude, né? Então, tinham mais de 100 classificações de tipos de cores, né? E etnias, enfim. E aí, essa denominação parda, ela está dentro da raça negra, segundo o IBGE. Mas aí tratam das pessoas negras com a pele mais clara, mas não deixam de ser negras, né? Mas tem gente que se sente confortável em falar que elas são pardas, né? Fazer essa subclassificação dentro da raça negra. Mas, assim, advém desse processo, né? De miscigenação, de branqueamento, dessa violência que a gente sofreu, né? Tinha, nessa era Vargas, um incentivo à imigração, né? De europeus, de italianos, né? Alemães, espanhóis, para que eles viessem trabalhar, ocupar esses postos de trabalho e se misturar com as pessoas negras, né? Porque aí, quem sabe, se misturando, se miscigenando, até os anos, acho que eram 2000 que eles acreditavam, né? A população negra desapareceria. E aí, quem tinha oportunidade nesse período aí, né? Nesses meados aí do século XIX, quem tinha oportunidade de emprego, né? Ainda tinha esse incentivo aí à imigração. Então, a gente precisa também entender a nossa história, como esse país se constitui, como esse projeto político, né, de extermínio ainda está em curso de diversas maneiras, porque o extermínio não é só você tomar um tiro, só, não. Entenderam, né? O extermínio, ele vem de diversas maneiras, inclusive em doenças psíquicas, né? Que se forem estudar, fazer a relação entre as doenças, pessoas portadoras de doenças psíquicas e raça, se fizerem esse recorte, que eu acredito que já tenham feito, são majoritariamente pessoas negras, né? Porque o racismo, ele adoece. O racismo, ele adoece, porque ele vai no seu mental. Ele vai dizer que você não é capaz. Ele vai dizer que você não é inteligente, que você não é bonito, que você não pertence à sociedade. Você não está no padrão. E aí, o que eu sou então? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu apanho tanto? Por que eu não me vejo?
racismo, ele adoece. Eu sou uma pessoa que hoje eu entendo a importância de fazer uma terapia. Porque as coisas que eu passei, né, devido ao racismo, sim, que é muito difícil no Brasil de provar que você passou racismo, é o crime mais difícil de provar e de se condenar alguém, que eu não conheço pessoas presas por racismo, que é um crime inafiançável, imprescritível, mas eu não conheço, né? Porque sempre vão para a injúria e aí pagam uma fiança, pagam uma cesta básica e saem, não sei o que acontece, né? Que a gente adoece, porque a gente se sente a pior pessoa, porque a gente tem o tom... exatamente, até porque o judiciário é branco e racista, e tem o pacto narcísico ali, e que eles se protegem o tempo todo, e condenam pessoas pretas, inclusive inocentes. Uma série que eu também recomendo, Olhos que Condenam, na Netflix. Não sei quem já viu, quem não viu. Eu não consegui ver até o final. Eu não consegui ver porque eu não tive condições psicológicas para terminar de ver essa série. Ela é baseada em fatos reais. Ela está na Netflix. Eu acredito que ela ainda esteja no catálogo da Netflix, da Ava DuVernay. Ela é incrível, uma diretora negra assim, americana, uma potência extrema, e que ela vai trazer essas pessoas que foram presas, que... Gente, eu não vou dar spoiler da série, vejam essa série, tá? Quem não viu, por favor, veja. Então, voltando a essa questão do colorismo, né? Essa discussão, eu não consegui parar de ver. Não, eu não consegui continuar, porque me embrulhou o estômago de uma maneira que o meu emocional ficou muito abalado. Você tem que ver, porque eu vi. É a questão do pacto narcísico mesmo na veia, né, Luísa? Eles se protegem e acusam vergonhosamente. É tudo muito intrinsecamente. É juiz, é advogado, é todo mundo ali para condenar os rapazes. É muito bom mesmo. Eu fui ver assim, despretensiosamente, porque a gente que é negro quer sempre estar vendo o documentário. Quando eu sentei para ver, eu levantei já na mais meia-noite. Eu não consegui parar. E eu vi no mesmo dia. Não fiquei para ver no outro dia, não. Fiquei... Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu fiquei chorando. Eu senti ódio, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, como você falou, não vamos dar spoiler, mas é muito bom. Muito bom. Muito bom. E a gente precisa, assim, ver. E eu acho que, assim, nós, como pessoas negras, a gente já pensa no nosso irmão, no nosso pai, na gente, na nossa mãe, que a gente podia estar ali. É um misto de sentimentos essa série, né? E outra que eu também indico é a For Life. A For Life não está na Netflix. Também é baseada no caso real de um homem negro nos Estados Unidos, preso injustamente, mas ele se forma em direito. Está na Netflix já, né? Ele se forma em direito para ele se defender e defender os seus. Que série, que também mostra o pacto narcísico ali, e ele bota o dedo, vocês estão se protegendo sim, o judiciário é racista sim, né? E eu vou peitar isso aqui, sabe? A gente precisa ver sim essas séries, pessoas brancas, pessoas negras, né? Precisam sim ver para que a gente também entenda que isso acontece sim, e são séries baseadas em fatos reais, né? Que isso acontece e continua acontecendo aqui no Brasil. Quantas vezes no jornal a gente vê, aí tá lá o advogado, não, gente, ele estava trabalhando, gente. Não é ele. As pessoas se baseiam em foto da internet para condenar. Olhos que condenam aqui condenam todo dia. Né? Então, voltando a essa discussão do colorismo, né? Então, ela fala que quanto mais escuro você é, mais discriminação você vai sofrer. Quem tem a passabilidade, ela vai transitar no meio branco e vai transitar no meio negro. Mas, como eu falei na live sobre colorismo, uma hora vão te dizer, olha, você não é branca. Você não é. Vem pra cá. Às vezes a pessoa na dor entende que ela não é branca, sabe?
Então, eu acho que a gente precisa discutir, sim, colorismo e a gente precisa se unir. E o colorismo, ele é um braço do racismo, ele é um braço da branquitude, né? Então, obrigada, Janilce. Então, a gente precisa trazer essa discussão, e eu vou trazer como exemplo aqui um caso, que eu gosto de trazer exemplos. Eu não sei se vocês vão lembrar, que no ano, acho que tem uns 2 anos, a dona Ivone Lara ainda estava viva. E ela autorizou que fizessem uma peça sobre ela, né? E a dona Ivone Lara, né, gente? Dona Ivone Lara era uma mulher negra retinta. Retinta, meu tom de pele mais escura que eu. Dona Ivone Lara. Certo? Dona Ivone Lara. E aí, né, a escolha da atriz para representar a dona Ivone Lara era uma mulher negra? Sim, mas era uma mulher negra com um tom de pele muito mais claro que o dela. Muito mais, muito mais. E aí veio essa discussão. Por que não colocaram uma atriz do tom de pele da dona Ivone? Né? Porque elas estão aí. As atrizes negras, retintas, elas estão aí. Por que não colocaram? E aí foi um rebuliço, não sei se vocês vão lembrar disso, foi um rebuliço tremendo. E aí tiraram essa outra atriz, mais negra da pele mais clara, que ela não entendeu a discussão, ela não gostou, não entendeu, né? Mas tiraram ela, a produção do espetáculo tirou ela e colocou uma atriz mais escura, que inclusive era uma atriz que não tinha tantas oportunidades, que eu mas eu não vou citar nomes porque eu sei quem é. Porque, né, você vai para o YouTube, enfim, né? Mas esse caso foi muito falado, assim, né? O movimento inteiro se posicionou. E, assim, como você está falando, essa representatividade ela tem um limite. Ela é uma mulher negra, não temos dúvidas, mas a representatividade da negritude retinta da dona Ivone Lara é que tinha que estar retratada naquele momento. Né? Não sei se você também se lembra do caso da Globeleza, Sim, que foi eleita no programa do Luciano Huck. Eu ia falar agora da Nayara, né? A Nayara, ela ganhou o concurso de Globeleza, uma mulher negra retinta, lindíssima. Eu acho ela belíssima. Aquela pele espetacular, mulher linda. E a internet veio abaixo, chamando ela de Zé Pequeno, de horrorosa, pele feia. Vamos trocar, vamos trocar. Ela ganhou o concurso. Não conseguiram manter essa Globeleza, porque ela sofreu muito. Eu fiquei com pena, a mulher linda daquela. Eu fiquei com pena do que ela sofreu. E aí trocaram ela por uma Globeleza com um tom de pele mais claro, né? Bem mais claro. Que é um tom de pele que não choca tanto, né? Vou até emendar falando um pouco sobre esse livro. Pode falar, Denise, quer falar? Não, assim, você está falando isso, um concurso democrático com votação popular e colocar uma mulher depois da passabilidade, né? A tal da passabilidade para aquele negro que é um negro que pode estar transitando em outros lugares, e ela foi esquecida porque ela era uma mulher lindíssima, mas de pele retinta. Exatamente. A gente pode citar outros exemplos. A gente pode citar o axé na Bahia. A gente pode citar o axé. Quem é a rainha do axé? Quando a gente fala em rainha do axé, a gente está falando de Bahia. A gente está falando de Salvador, né? A cidade mais negra fora do continente africano. E quem é a rainha do axé? Então, sem mais, né? Eu usei esse livro, gente. Assim, ele é bem velhinho, do Muniz Sodré. Eu usei ele na minha dissertação, que é a comunicação do grotesco, um ensaio sobre a cultura de massa no Brasil. Ele é velhinho, velhinho, mas ele traz uma reflexão e traz pesquisas, né, sobre o que é essa formação dessa cultura de massa. Repetir o nome? A comunicação, Muniz Sodré, a comunicação do grotesco. Você vai achar só em sebo esse livro de 72. O ensaio sobre a cultura de massa no Brasil.
Eu posso mandar depois também para o Júlio, para a Rita, para a Maria do Céu, tá? As referências que eu tô falando. Claro que eu não vou lembrar de tudo, porque eu vou falando, enfim. Mas eu posso mandar, tá? Eu vou anotando e te peço depois aqui. Tá. Ou então me segue no Instagram, me manda um direct que eu também mando, tá? Porque é muita coisa na minha cabeça. Então, esse livro, ele vai trazer essa formação dessa massa, dessa audiência, né? De quem assiste essas novelas, de quem assiste esses filmes, esses comerciais, o que essa massa quer ver, né? E aqui fala dessa questão mesmo de que a massa, de maneira geral, ela não quer ver pessoas negras na TV. Não é bonito de se ver, né? As pesquisas que ele traz aqui falam sobre isso, né? De como os nossos corpos negros, eles não são bem-vindos na tela. As pessoas querem ver mesmo pessoas brancas, pessoas com traços europeus, pessoas europeizadas, né? É interessante a gente ler sobre, para a gente entender o porquê de ainda hoje a gente ainda está nessa discussão das novelas, né? De não terem ainda protagonistas negros com papéis de relevância. Hoje, a gente está falando de 2022, né? A gente ainda engatinha nessa questão da representatividade positiva nas novelas, porque fulano vai ser protagonista, mas ele vai ser o quê? Vai ser o bandido? Ele vai ser o quê? Pode falar, Laís. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Adorando suas pontuações. Eu gostaria de saber só se esse livro é do professor Bonito. Do quê? A voz está baixa, Laís. Laís, a voz está baixa. Vocês me ouvem melhor agora? Laís. Quer escrever no chat que eu leio? Não estou ouvindo. Ou então fala mais pertinho do microfone, Laís. Eu me lembro. Laís é de Salvador, tá, Luísa Mandela? Ela até botou aqui, salve Salvador. Ela é psicóloga. Legal. É de Salvador? Ela é psicóloga e é especializada nessa área de relações, de problemas com relações étnicas. Que show. Depois eu quero falar com ela, então. Eu vou chamar ela para falar no final. Perfeito. Depois eu quero falar com ela. Mas manda no chat, então. O que eu estava falando mesmo, gente? Para ela falar no final, ela tem que corrigir esse som. Tenta entrar pelo celular, Laís. Então tá, enquanto isso eu vou falar. Eu tenho tempo ainda? No final ela entra. Então, Laís, você sumiu. Vamos continuar. Então, quando a gente fala nessas representações, né, nas novelas, né, em que a população negra ela ainda não é representada, e trago aí essa discussão do colorismo, né, de quantas atrizes negras retintas a gente vê em novelas e quantas atrizes negras de pele clara a gente vê, né, porque as atrizes negras de pele retinta que eu vejo assim em novelas, né, são poucas, né, em papéis de não muita relevância. Atrizes negras de pele mais clara também não são muitas, mas são mais do que as de pele retinta, né? E as oportunidades, né, para desempenharem papéis de um pouco mais de destaque, um pouquinho, porque não tem muito destaque, nem a retinta, nem a não retinta, mas um pouquinho mais de destaque ainda vão para as mulheres mais claras, né? Assim, falando do colorismo, que é um conceito trazido dos Estados Unidos, eu gosto muito da Viola Davis, né? E ela faz um vídeo, e ela é uma mulher negra retinta, né? Uma atriz, assim, potentíssima, que meu sonho é conhecer a Viola Davis, assim, nossa senhora, mulher espetacular. E ela fala, e ela denuncia lá, ela fala, eu não sou a Meryl Streep negra, eu sou a Viola Davis, mas eu não ganho 1/10 da Meryl Streep. Por que eu não tenho as mesmas oportunidades? Né? Então, como que a gente não discute colorismo? Como que a gente, né, passa panos quentes para uma discussão que, para mim, é relevante, é importante quanto uma mulher negra retinta que sou, e que me inspira em mulheres negras retintas daqui, e que me inspira em Viola Davis, quando ela denuncia no Oscar
Eu quero oportunidade. Nós não temos a única, como é que ela fala? O que separa as mulheres negras das mulheres não negras são as oportunidades. Nós não temos as mesmas oportunidades. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço muito a vocês, agradeço muito a Rita, né? por ter essa oportunidade de falar, de ser ouvida, porque falar eu sempre falei, de ser ouvida. Se é do professor Muniz Sodré Cabral, não sei se é sobrenome da Cabral, não. A Muniz Sodré, o professor Muniz Sodré, eu conheço um só, Muniz Sodré. Acho que deve ser o mesmo. No site só fala Muniz Sodré também. Hã? No site só fala Muniz Sodré. Eu só conheço um, Muniz Sodré. Então, o que separa realmente aqui no Brasil as mulheres negras das mulheres não negras e dos homens, né, não negros são as oportunidades que não são iguais. Nós não temos as mesmas oportunidades. Eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito, sou muito grata, né? Mas eu ainda continuo falando que nós não temos as mesmas oportunidades. Eu já fui chamada para falar em palestras de empresas internacionais, empresas milionárias que me convidaram para falar de graça. E aí, por que eu, Luísa, né, uma mulher negra, retinta, com qualificação, porque eu não posso negar, que eu não posso falar que eu não tenho qualificação, porque eu tenho, né? Eu tenho mestrado, eu tenho mais 3 pós-graduações, eu fiz curso livre em Harvard e eu fui chamada para falar de graça. Será que uma pessoa branca que tivesse a mesma qualificação do que eu, ela seria chamada para falar de graça? Então é para a gente refletir que oportunidades também são essas. Você vai falar em troca de visibilidade. Gente, visibilidade, eu faço hoje a minha visibilidade no Instagram. Que a gente também sabe que tem que driblar os algoritmos, porque os algoritmos também boicotam nós, pessoas negras, né? E eu produzo conteúdo no Instagram, né? Eu produzo conteúdo. Então, eu percebo que sim, a gente tem boicote do algoritmo. Mas lá eu criei minha visibilidade. Hoje eu posso falar que eu não preciso palestrar para empresas milionárias em troca de visibilidade. Não, gente. Se forem me chamar para uma palestra, me remunerem. Perguntem o meu orçamento. Perguntem o meu orçamento. Entendeu? Então, são questões para a gente refletir, né? De que essa questão do colorismo, que é um braço do racismo, que faz com que tentem fazer, né? Tentam fazer com que haja essa guerra entre retintos e não retintos que não leva a nada e não muda em nada o nosso contexto atual, é uma armadilha. É uma armadilha da branquitude. Vou falar assim, vem para cá, você que é pele mais clara, vem para cá, vem para cá. Ah, não, né? Não, você não é negra, não. Que isso? Não, a tua pele é tão clarinha, né? Não. Aí, quando sofre o baque, que o racismo, aí ele chega, vai chegar. Ai, meu Deus. Aí, às vezes tem aquela tomada de consciência, às vezes não. Mas somos pessoas negras de pele clara, por quê? Existem pessoas negras de pele clara, por quê? É o fruto mesmo dessa miscigenação, desse processo, né, violento que a gente sofreu. Então, estamos no mesmo barco como pessoas negras. Mas a gente precisa refletir sobre essas passabilidades que pessoas mais claras têm. E eu, por exemplo, não tenho. Estou aqui com as minhas tranças louras, mas eu não sou loura. Não vou ser chamada de loura. Sou negra do mesmo jeito, né? E as oportunidades são menores para mim do mesmo jeito. Eu continuo sendo chamada para falar de graça, continuo sendo questionada da minha capacidade diariamente, né? Tanto que já houve, a Luísa não tem propriedade para falar. Há um tempo atrás, né, uma pessoa branca falou que eu não tinha propriedade. Falei, poxa, se eu não tenho propriedade, quem tem, né? Não precisava nem ter mestrado. A minha vivência acho que já posso dizer que eu tenho propriedade, né? Então, a gente precisa assim, discutir esses apagamentos.
a gente precisa discutir, quando eu falo da Bahia e jogo no ar, né? Cadê Margareth Menezes, né? Cadê Tatal? Cadê Beto Jamaica? Né? Cadê essas pessoas negras retintas que cantam e que não são celebradas, que nem são celebradas Ivete, Daniela Mercury e Cláudia Leite e sabe-se lá mais quem, né? E aí a gente está falando, sim, de um apagamento de uma cultura negra, né? Então, é uma discussão bem, bem interessante e relevante para a gente refletir os nossos papéis, mas, como eu falei, eu não sou antagonista de negros de pele clara, pelo contrário, estamos todos juntos aí, juntos nessa luta. Denilson, conhece a minha revista Mãe Malê? Gente, o povo investiu. Olha, a minha revista, gente, eu dei uma parada, porque a revista Mãe Malê, ela foi criada na pandemia, né? Na pandemia, a gente quer, ainda mais eu sou uma pessoa muito agitada, a gente quer criar, a gente quer fazer, a gente quer, né? Então, eu em casa aqui, eu falei assim, gente, eu vou criar, do nada, né? Eu vou criar uma revista, enfim, já que eu estou em casa, né? Vou criar uma revista para trazer mais conscientização, trazer mais reflexão. Não, Maim, de Luísa Maim, e Malê. Maim separado Malê. Marim Malê. Maim com H. Ela tem página, gente. Podem seguir também minha revista Mãe Malê, tá bom? Vou ficar feliz e ganhar mais seguidores. Então, ela foi produzida na pandemia. Eu acho que eu fui até a 8ª edição, 9ª. Obrigada. Isso, Maim Malê. Isso aí. Denilson me stalkeou legal, gostei. Me informou. Quem é? Ele sabe tudo. Gostei. Pessoal, eu estou vasculhando aqui, eu estou lhe escutando e estou no Instagram, já vi um monte de coisa aí, eu sou catita. Vou colocar ele como monitor também, Luísa. Eu vou catando os alunos participativos, eu boto como monitor. Ele fica catando enquanto você fala, que ótimo, maravilha. Maravilhosos. Não, e eu vou falando, aí eu vejo só o link subindo já, e tá tudo assim. Eu falei da Cida Bento, já subiu o Roda Viva. Eu falei da Lia Schuckman, já subiu o artigo. Eu acho que tem que usar mais esses alunos, legal. Hein? Muito legal. Denilson, você é da onde? Da Bahia? Não, eu sou Belém do Pará, cientista da religião, formado na UEPA. Eu tenho um curso, sou professor de ensino religioso e filosofia, porque de tanto eles me colocar na minha mente os filósofos, aí ele me arruma a prerrogativa de eu dar aula no ensino médio. Sou professor da rede estadual, trabalho no Tenoné, uma comunidade, bem vulnerável mesmo, tráfico bem forte. E aí tem essa desconstrução, né? Que os alunos eles acham que os heróis dele é traficante, é o roubo. E aí na escola a gente tenta desconstruir. Não, é o estudo, meu filho é assim, assado, desse jeito. Eu chamo meus alunos de filho. Eu não tenho problema de tio Denilson. Tio Denilson, digo, opa, de boa. O que você quer? A gente vai dialogando. E eu estou mestrando em Ciências da Religião. Bacana. Na UEPA, Belém do Pará. Muito show, muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Quando é importante. E até brincar com você, que você desfilou na Mangueira, né? E aí enfraquecer um pouquinho que eu sou beija-flor. Nilópolis, azul e branco. Mas também Aí convivendo, né? Mas eu gostei do enredo desse ano da Beija-Flor. Professora, eu tinha umas intervenções aqui, não sei se a senhora viu, entendeu? Sobre o que você falou do cabelo, né? Do balanço, tinha uma marca, Evolution. Até coloquei aqui no chat. E aí, entendeu? Ela foi até tirada do mercado. Eu coloquei, entendeu? Mas vai evoluir o quê? Que é de uma maneira, entendeu? Uma maneira, como a gente fala, né? Esse preconceito, ele é de uma maneira sutil, né? Só que ele machuca, né? Como você falou, entendeu? Essa Evolution, todo mundo usava, entendeu? Aí depois caiu a ficha, pô, mas vai evoluir o quê? O que a gente precisa evoluir? E aí teve uma discussão, ela foi tirada, entendeu? Dos supermercados, e essa marca, ela sumiu. É toda uma... Que bom, né? Que bom que ela sumiu, né, gente?
É que nem falar que o nosso cabelo é ruim. O que ele fez para outra pessoa, gente? Ele te bateu, ele te roubou. Nosso cabelo é ruim por quê? Por que hoje ainda tem que ouvir que fulano tem cabelo bom? Por que o cabelo da pessoa é bom? O que ele fez para ser bom? O que o nosso fez para ser ruim? Sabe? É sobre isso. Eu agora não estou mais em sala, mas quando eu estive em sala, eu fazia muitas intervenções, quando um falava do outro. Ah, cabelo duro. Não existe cabelo duro. Ao contrário de duro, é mole. Seu cabelo é crespo, seu cabelo é cacheado, seu cabelo é ondulado, tá tudo bem. Somos diferentes, temos cabelos diferentes e tá tudo, ok. É sobre isso, gente. É desconstruir. Então, vou falar um pouco da revista Mai Malê, que tinha essa seção. Tire o racismo do seu vocabulário. Que aí eu trago essas expressões que a gente fala já automaticamente, não percebe, mas são racistas. Por exemplo, essa do cabelo duro. Aí eu falava, substitua o cabelo ou pelo tipo de cabelo, né? Várias expressões que as pessoas... A do criado mudo eu até coloquei no meu Instagram agora, esses dias. Oi, Adriana Menor, eu vi que ela comentou alguma coisa aí. Tudo bem? Bem-vinda. A Adriana disse que as suas dicas de filmes são ótimas na sua página. Obrigada. Qual página? Na sua página do Instagram sua ou a da revista? Na minha. Na minha eu dou dica de tudo. É porque a Mai Malê acabou porque eu não tive mais tempo, né? Mas aí eu tinha a seção, tire o racismo do seu vocabulário, eu escrevia artigo, eu dava dica para o cabelo, dica de livro antirracista. Aí eu fui desmantelando a Mai Malê e fui colocando as dicas na minha página. Então, na minha página tem dica de filme, tem dica de série, tem dica de documentário, tem dica de livro, tem dica de um monte de dica lá que as pessoas podem também acessar à vontade. Tem que descer um pouquinho lá, subir um pouquinho a barra de rolagem. Tem muita coisa lá. Porque como eu fazia muita live na pandemia, eu ia dando as dicas. Aí as pessoas ficavam assim, qual é o nome daquele filme? Qual é o nome daquele... Aí eu comecei a dar as dicas separadas, entendeu? Para as pessoas acessarem lá. Então, essas séries que eu falei, tem lá, com certeza, no meu Instagram. For Life, A Olhos que Condenam. Com certeza tem, entendeu? Lá no meu Instagram. Um filme que eu também super indico, que também já indiquei no meu Instagram, com certeza, né? Foi Queen Slim. Queen Slim. Também não vou dar spoiler de Queen Slim. Não vou dar. Esse filme, não vou dar spoiler nenhum. Eu só gostaria que assistissem e depois me mandassem mensagem do que acharam. Tá, gente? Queen Slim. Quem assistiu aí? Alguém já assistiu esse filme? Acho que não. Não. Queen Slim. Eu botei aqui. Tá. Eu vou botar na página do site indicação, tá? Quem falou que ama? Miriam. Então, mas não dá spoiler, hein? Então, eu dou essas dicas porque eu gosto de trazer mesmo, né, para a gente refletir sobre filmes, atualidades, o que tá aparecendo na televisão, Big Brother. Eu vou falando de tudo. Eu também tenho um canal no YouTube, tá, gente? Luísa Mandela, canal Luísa Mandela. Eu estou em todas as plataformas. Estou no YouTube, canal Luísa Mandela. Se inscrevam lá no canal para ganhar mais seguidores, mais inscritos, tá? Eu falo sobre tudo, gente. Estou em todas as plataformas. Mas então essa discussão, né, do colorismo, ela também precisa atingir essa questão da invisibilidade das pessoas retintas, né? Desse clareamento de personagens históricos, como citaram aí no chat, de Cleópatra, né? Não, aqui Editora Malê nada. Revista Mai Malê eu que criei. Não é da Editora Malê, não. Existe a Editora Malê que faz as coisas dela, mas a revista Mai Malê eu que criei na pandemia. Mai Malê. Eu não tenho nenhuma relação com a Editora Malê. O que eu ia falar? Então, a gente precisa refletir sobre esses processos de apagamentos aí, né? Que esses personagens históricos sofreram, né? Tem uma revista chamada Mainha. Tá. Mai Malê é minha. As pessoas sofreram, né, ao longo da história.
o Egito todo branco, né? Que as novelas aí colocam. Se o Egito fica no continente africano, como que ele é branco daquele jeito, né? Mas por que reis e rainhas não podem ser negros, né? Então, a gente precisa trazer essas discussões e quem está em sala de aula, trazer mesmo a verdadeira história, né? Para que essa história não se apague. Pode passar, por favor. E aí eu trago aí o conceito de interseccionalidade, né? Foi criado por Kimberlé Crenshaw na década de 80, e ele faz referências, né? Como esses marcadores sociais de gênero, raça, classe, sexualidade interagem entre si, influenciando a forma como experimentamos a vida em sociedade, né? Então, é interseccional eu ser uma mulher negra, né? Mulheres negras homossexuais já tem um outro recorte, né? De que maneira esses cruzamentos, né, desses marcadores sociais afetam a nossa vida, né? Porque, na verdade, a gente está falando de marcadores que afetam, né, a nossa vida em sociedade, a nossa convivência harmônica. Porque a nossa sociedade, como eu falei lá no começo, né, ela tem sim um preconceito de marca, né? Quanto mais escura for a cor da sua pele, então, cruzando e ser mulher, né, aí é que você vai ter mais marcado ainda essa questão racial, a questão de orientação sexual, né? Também não é opção, né? As pessoas falavam opção, mas não é uma opção, né? Também é um marcador quando a pessoa é negra, mulher, gay, né, homossexual, ela vai sofrer primeiramente por ser negra, né? Porque na minha concepção, primeiro vem a raça, né? Mas os outros marcadores sociais fazem com que a vida dele, tenha mais dificuldades, exatamente. A Lélia, gente, não adianta a gente ler Kimberlé Crenshaw se a gente não ler Lélia Gonzalez, né? Não adianta a gente ler Angela Davis se a gente também não lê Lélia, se a gente não lê Jurema Werneck, se a gente não lê Sueli Carneiro, né? É importante, vou repetir, é importante que a gente leia, sim, Angela Davis, é importante que a gente leia Kimberlé Crenshaw, Alice Walker, muito bom. É muito importante que a gente leia autores também internacionais, mas aqui no Brasil existiu uma produção muito forte por parte de pessoas negras que traziam já esses conceitos, né, muito marcados, né? A Lélia Gonzalez, ela fala muito dessa questão da mulata, da doméstica e da mãe preta, né? Do quanto essas representações elas afetavam as mulheres negras, né? De quão essa questão do feminismo não abarcava as mulheres negras. Então não adianta falar de feminismo negro sem falar de Lélia, né? Quem aí estuda essa vertente. Então, Lélia foi uma grande percussora aí que botou o pé na porta, né? Lá nos anos 70, pavimentou o chão, como eu costumo dizer, para eu estar aqui hoje falando com vocês. Se não fossem eles lá, né, brigando, falando, porque não era só escrever, não. Eles iam para a rua. Minha mãe ia para a rua. Ia para a rua e saía mesmo nas vias de fato, se tivesse que sair. Não é essa militância que é hoje que a gente... Eu falo que eu não me considero militante. Eu acho que eu vou ser muito leviana se eu me considerar militante, uma pessoa que cresceu no seio de uma militância real. Então, assim, não desconsidero o meu trabalho, o meu ativismo não é isso, mas eu não posso falar, bater no peito e falar que eu sou uma militante. Não, militante foi minha mãe, militante foi Lélia, militante foi Jurema Werneck, a Zoilda, né? Essas foram militantes, elas foram mesmo para a rua. Eu não, eu falo em live, eu falo em escola, claro, eu falo em escolas, eu falo presencialmente, mas Denise, ela pode falar batendo no peito, eu sou militante, eu milito, eu militei, eu fui para a rua, eu pegava em faixa, só 13 minutos, gente, como é que eu falei que eu falo muito? Então, eu falei.
entendeu? A Bell Hooks referendou Lélia. Isso, referendar Lélia. É isso, não tem que. Não, a gente pode ler as duas. A gente não pode só achar que uma que, né, só ela traz aquele conceito. Esse conceito de interseccionalidade, Lélia realmente já falava, né? De que como esses marcadores sociais aí. Só tem 2 slides? Não, só 2 de texto. Só para você saber que só tem 2 slides faltando só. Ah, tá, para administrar o tempo. Como esses marcadores sociais de gênero, classe, raça, né, sexualidade, eles afetam a nossa vida porque eles não estão dentro daquele padrão universal e universalizante aí que nos foi imposto, né, ao longo dos séculos. Então, é um conceito que também é para a gente refletir, né, para a gente ler, refletir e tentar perceber nas nossas relações, né, o quão afetados somos, né? E quem está nesse padrão, né, branco, heteronormativo, né, tentar também perceber o quão homofóbico pode ser, o quão racista pode ser, com atitudes, com falas, com gestos, com de repente, negar uma oportunidade a uma pessoa por ela ser negra, por ela ser homossexual, por ela ser trans, né? Nós, professores, temos também que ter cuidado com essas questões interseccionais. Essa semana até fiz enquetes falando sobre questões de gênero. Quão importante a gente também falar na escola, porque essas crianças estão na escola. Vou indicar outra série, lá vai eu. Pose, da Netflix. Vejam essa série. Ela vai trazer Pose, P-O-S-E. Pose. Ela vai trazer essa questão da interseccionalidade ali. Não, com P de pato. Pose. O quão essas questões de gênero, de classe, de raça, elas determinam o seu lugar na sociedade. E o quanto os corpos trans são excluídos. As famílias abandonam. São pessoas abandonadas pelas suas famílias, sabe? Então, assim, porque a nossa sociedade é uma sociedade, né, brancocêntrica, heteronormativa, e quem não está nesse padrão, ela é excluída muitas vezes, excluída da escolarização. As pessoas que estão nas ruas, né, homossexuais, travestis, trans, elas não estão na rua porque elas querem estar. Elas não têm oportunidades. Então, a gente precisa refletir sobre os nossos papéis na sociedade, né? E quem tem privilégio, refletir sobre esse privilégio e de que maneira que eu posso contribuir para uma sociedade de fato justa. Porque a nossa sociedade ainda não é. Ela caminha para ser. Já é um passo eu estar aqui falando para o UFRJ, para um curso de extensão, um curso de prestígio. Isso é um grande avanço, gente. Isso é um grande avanço, né? E que se façam mais vezes, e que convidem outras pessoas mais vezes, né? As pessoas negras para falar. É muito importante esse movimento, sabe? E da gente trazer essas pessoas, para trazer essas vivências. E eu espero que a partir do que eu trouxe hoje, venham mais reflexões e mais ações, né? Reflexão, ação, reflexão, né? Porque não basta só refletir sobre tudo que eu estou falando. Precisamos agir. Sim, que eu coloco alguns dados. Obrigada, Laís. Mas eu não estou enxergando muito bem esses dados. Eu vou tentar... Assim, o que eu tento trazer nesses dados, né, do Diese, são as questões de emprego, né? De como afetou com essa pandemia, né? Majoritariamente as pessoas negras, né? Que as pessoas negras ficaram desempregadas, né? Muitas voltaram a passar necessidade.
por conta também desse período pandêmico. A gente sabe que, né, a taxa de desemprego entre pessoas negras e não negras sempre foi discrepante entre pessoas negras, né? E a gente precisa ainda trazer esses dados para que a gente entenda que isso não acabou, não, né? São dados atuais, né? Já estou trazendo as referências do período da pandemia, então são pesquisas recentes do DIEESE, né? E devem ter outros institutos de pesquisa que trazem esses dados, falando que a pandemia ela veio para escancarar essas desigualdades, né? Entre pessoas negras e pessoas não negras. As desigualdades elas se acentuaram nesse período, né? E o que a gente faz com isso, né? O que a gente consegue fazer enquanto população, né? De mudança. A gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode estar de braços cruzados, a gente precisa escolher bem quem vai nos governar, a gente precisa escolher ter o poder do voto para a gente escolher bem em quem a gente vai eleger para nos representar, né? Sim, sim. Então, esses dados eles vieram para escancarar esse período, né? Esse slide, eu trago essa questão da taxa de desemprego é sempre maior entre as pessoas negras do que as pessoas não negras, né? Enquanto para os homens negros ficou em 13,2% no segundo trimestre de 2021, para os não negros foi de 9,8%. Entre as mulheres, né, a cada 100 negras na força de trabalho, 20 procuravam trabalho, proporção maior do que as não negras, né? Então, a pobreza tem cor, a desigualdade tem cor, né? E essa taxa de desemprego é sempre maior por quê? Então, tudo que eu fui falando ao longo dessa aula, ela se linka, né? Se linka com o que eu trago aqui, né? Para comprovar através de dados estatísticos que as oportunidades não são iguais entre negros e não negros, né? Quais corpos estão em maior vulnerabilidade, né? Quais corpos estão predominantemente nos presídios, né? Quando a gente fala de população negra, a gente precisa também entender quais espaços majoritariamente essas populações ocupam, né? E não são nos espaços de poder, né? Eu espero assim ter trazido reflexões necessárias, né? Eu penso que posso ter bagunçado aí algumas mentes e a intenção é essa. Eu acho que a gente não tem que ser a mesma pessoa sempre, né? E aí finalizo com esse provérbio urubá, né? A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. É um provérbio para essa convocação aí, a essa união, né? União, partilha, né? E desejo de mudança, porque se vocês estão aqui hoje me ouvindo a essa hora, né? Dia de semana chuvoso, é porque vocês têm desejo de mudança, né? E eu fico muito grata e muito feliz assim pela escuta afetuosa, pelas trocas. E é isso, gente. Acho que na próxima eu coloco meu Instagram, meu Facebook aí, tá? Meu Instagram Luísa Mandela, tem uma página no Facebook, só não coloquei meu YouTube. Meu LinkedIn, Luísa Mandela, Facebook professora MS Luísa Mandela, e meu canal no YouTube, Luísa Mandela. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.